Então, boa tarde a todos. Vamos dar início, reunidas que estão as condições para esta reunião ordinária de dia 12 de agosto de 2026. Portanto, na ausência do Sr. Presidente da Câmara, que se encontra a gozar o seu período de férias, cabe-me a mim, na qualidade de Vice-Presidente, assumir a condução dos trabalhos. Para que o elenco esteja completo, temos connosco a vereadora Mafalda Falé, que já cumpriu os requisitos de formalização em termos da participação na reunião. E, portanto, vamos, de acordo com esse pressuposto, dar início então à nossa reunião de hoje, pedindo-vos a autorização também para acrescentarmos aqui o ponto 38, portanto, temos 37 temas para discutir na reunião de hoje, portanto, pedi a autorização para acrescentarmos o ponto 38 e para retirarmos o ponto 24, que tem a ver com uma cedência de pastagem, enfim. Não, perdão, o ponto 38 é que tem a ver com a cedência da pastagem e a retirada do ponto 24, que tem a ver com um pedido que nos foi feito pela Associação Montes Claros. Portanto, não sei se há alguma objeção, algum comentário a fazer relativamente a esta matéria. Se não houver, vamos então dar início ao período antes da ordem do dia. Há assuntos para serem apresentados ao Executivo, por parte dos seus vereadores? Alguma questão pendente? Então entramos diretamente já nas obras e projetos municipais e particulares. Temos, em primeiro lugar, o processo 208 de 2026, despachos do Sr. Presidente da Câmara e do Sr. Vice-Presidente. Portanto, não sei se há alguma dúvida por parte dos seus vereadores relativamente aos despachos que foram emitidos. Não havendo, passamos para o processo 1741 de 2023. Feliciano Raul Gonçalves Quintas. Portanto, trata-se de um projeto de arquitetura, telas finais, com alterações ao projeto inicialmente aprovado, realizadas durante a execução da obra, cita na Rua das Pedreiras, número 15, freguesia de Pardais. Senhor arquiteto, faça favor. Sim, boa tarde. Efetivamente, trata-se de uma situação que foi feita durante o decurso da obra, portanto, sujeita a licenciamento, daí a estar presente a tela final, precisamente para merecer aprovação, porque tem condições para isso. Muito bem. Pedem-nos aqui os serviços para tomarmos conhecimento sobre a aprovação das telas finais e, portanto, é, no fundo, essa avaliação que nós temos que fazer relativamente a este ponto das obras e projetos municipais e particulares. Passamos para o processo 4872, António Artur Ferreira Pernas, pedido de lugar de estacionamento para mobilidade reduzida na rua 1º de Maio, número 45, em Vila Viçosa. O Sr. Arquiteto também nos pode esclarecer sobre esta questão? Sim. Ora, foi um pedido e está devidamente comprovado a situação da incapacidade, portanto, seria necessário, junto na rua, deixar, portanto, o mais perto possível da sua residência. Portanto, é de aceitar. Muito bem. Está à discussão. Não sei se a senhora vereadora quer acrescentar alguma informação relativamente a esta matéria. Ora, muito boa tarde a todos. Aquilo que podemos dizer é que quando foi feito o pedido do lugar, foi logo apresentado o atestado de multiusos, que faz todo o sentido, uma vez que a rua acaba por ter sempre ali condicionantes de trânsito. No entanto, aquilo que se propõe é a aprovação, mas, claro, enviar também com conhecimento à Assembleia Municipal para podermos depois fazer a reserva de lugar para este senhor, neste caso para o senhor António Pernas. Muito bem. Face ao exposto e após o esclarecimento da senhora vereadora, a proposta é no sentido de aprovar a atribuição de um lugar de estacionamento reservado para o município António Artur Pereira Pernas e enviar o processo para a Assembleia Municipal. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos para o processo 4135, que tem a ver também com o projeto de arquitetura de legalização de anexos, também em Pardais, requerido por João Tomás Corelas. Senhor arquiteto, faça favor. Ora bem, aqui tratava-se como é uma situação de herança, portanto, antes foram feitas obras que não estavam legalmente aceites e, portanto, tratou-se agora de um negócio jurídico para poder fazer a venda aqui a cabeça de casal
solicitou, mas com a entrega do processo para legalização e foi aceito e aprovado. Portanto, está tudo em Está conformidade. tudo em O que nos é conformidade, pedido sim. aqui é no sentido de nós tomarmos conhecimento sobre a aprovação do projeto de arquitetura da obra de legalização de anexos. Muito obrigado. Passamos então para o processo 4845, projeto de arquitetura e execução para a construção do novo posto territorial da Guarda Nacional Republicana em Vila Viçosa. Sr. Arquiteto, faça favor. Ora, trata-se exatamente do projeto já de execução, portanto, devidamente preparado já para poder lançar a obra, mas com a entrega dos projetos de especialidade. Não houve aqui nada a acrescentar, porque foi devidamente acompanhado ao longo deste período, com reuniões com os técnicos do MAI e também com a própria aqui a ex-direção regional, agora a CCDR Cultura, e portanto tem tudo para ser favorável e portanto corresponde àquilo que eram as nossas perspectivas aqui de ter um quartel com uma valência idêntica a uma, por exemplo, de Porto Alegre ou de Avis, por exemplo. Muito bem. Muito obrigado. Portanto, trata-se efetivamente do parecer emitido pela CCDR Cultura. Trata-se de uma zona sensível em Vila Viçosa, portanto, aquela zona junto à Igreja de Nossa Senhora da Lapa, junto ao Cordeiro de Vila Viçosa. Trata-se de uma área protegida, portanto, existem sempre algumas condicionantes em termos de construção ou de alteração ao que já está edificado e, portanto, tendo em conta este absolutamente vital para Vila Viçosa e tendo em conta o parecer favorável emitido pela CCDR, estamos neste momento em condições de poder avançar com a tramitação normal e, portanto, como o Sr. Arquiteto referiu, trata-se de uma obra estruturante para Vila Viçosa que vai permitir dar novas condições às forças de segurança, neste caso concreto à GNR, e permitir também depois, posteriormente, a utilização do edifício onde atualmente se encontra o quartel para novas valências que são também nossa vida municipal. E, portanto, deixo se há alguma dúvida que queiram ver esclarecida. Trata-se de uma boa notícia, portanto, aquilo que propomos tem alguns antecedentes do próprio. Deixo à do Comando Territorial de Évora, esse projeto foi apresentado e também é bastante interessante também um aval positivo. muito bem, muito obrigado, Sra. Vereadora. Portanto, quem vota contra, agora a continuidade e, pretende é que nós possamos rápido. Municipal, temos aqui para a aprovação aproveitando a reunião ordinária da Câmara Municipal de Liliana Galhofas, que está presentes. Não sei se há alguma questão que queiram ver esclarecida. Estamos em condições de poder votar. Quem vota contra, quem se abstém. Aprovada a ata. Obrigado. São sobre a atividade do Sr. Presidente. Reuniões de trabalho que decorreram ao longo deste período. Há aqui uma questão em relação à qual eu chamo a atenção que não está mencionada, portanto, nesta listagem de reuniões que tiveram lugar nas últimas semanas, portanto, desde o início, quase do início do mês de julho, e teve precisamente a ver com o projeto Alma Alentejo do Mármore. Trata-se realmente de uma nova iniciativa que foi promovida
pelos empresários do setor e que tem como objetivo, no fundo, através do mármore e da arte, marcar uma posição específica relativamente à Évora 27, capital europeia da cultura. Portanto, foi um momento que contou com a presença de quase todos os empresários do setor que estão, desta forma, unidos para a constituição de uma associação regional que pretende, no fundo, valorizar este produto endógeno através da arte, da arquitetura e do design e, portanto, este foi o primeiro passo que foi dado. A ideia é que se venha a constituir oficialmente esta associação e nós marcamos presença no sentido de dar algum apoio institucional também, no fundo, aos objetivos que esta nova associação irá desenvolver e que estão relacionadas, sobretudo, com essa vertente artística e cultural de Évora, capital europeia da cultura. Portanto, não sei se há mais alguma dúvida por parte dos senhores vereadores relativamente a esta questão. Podemos passar então para o processo 300 de 2026, alterações orçamentais de despesa números 47 e 48 e alterações permutativas 45 e 46 do ano contabilístico de 2026. Portanto, as alterações orçamentais têm sobretudo a ver com a conservação de bens, com o Grande Fundo de Serra d'Ossa, também no fundo uma iniciativa que vincula Vila Viçosa e os outros concelhos aqui da zona dos Mármores e que tem sempre um retorno bastante positivo em termos da adesão, quer dos participantes, quer dos acompanhantes, e portanto trata-se de uma iniciativa à qual temos estado ligados desde o início. Portanto, houve aqui também um reforço de 1000 euros para as famílias carenciadas, as qualificações do campo de ténis, portanto também na zona da Lapa, e uma indenização a particulares. Isto na alteração orçamental 47. Na alteração orçamental 48, na ordem dos 20.859 euros, temos gás para a escola, piscina e campos de jogos, no valor de 13.760 euros. Também para o reforço do Wi-Fi, conservação de bens, festa dos capuchos, portanto o reforço também, ou uma alteração, aliás, de 4.300 euros. Temos já aí, ao virar da esquina, as nossas festas tradicionais em setembro e, portanto, estamos a preparar tudo também de forma conveniente para que as festas sejam um sucesso. Depois temos também uma vertente de formação de funcionários e refeições escolares no valor de 650 euros. Não sei se há alguma dúvida relativamente a estas alterações orçamentais. Portanto, podemos avançar? Sim. Muito obrigado. Entramos já no expediente. Portanto, processo 4992, casas prontas, direito de preferência. Portanto, a proposta aqui é, no fundo, ratificar o despacho do Sr. Vice-Presidente no sentido de não exercer o direito legal de preferência relativamente ao imóvel sito na Rua de Santo António, números 30 e 32, requerido pelo Casa Pronta no anúncio 12.29.31. Portanto, esta decisão já foi tomada e vem aqui no sentido de ser ratificada. Está à discussão. Não sei se há alguma dúvida que queiram ver esclarecida. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade a ratificação. Passamos para o processo 4998, também um direito de preferência, Casa Pronta, anúncio 12.72.74. Portanto, aqui a proposta é no sentido de não ser exercido o direito legal de preferência relativamente ao imóvel sito no Alto da Boa Vista, à 9 freguesia de Nossa Senhora da Conceição, Concelho de Vila Viçosa. Está à discussão? Não há dúvidas? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Portanto, informar a Casa Pronta sobre a decisão que foi tomada em reunião de Câmara. Passamos para o processo 4993, também um direito de preferência. Portanto, aqui é mais uma ratificação. Portanto, propõe-se aqui a ratificação do despacho que foi dado pelo Vice-Presidente, no sentido de não exercer o direito legal de preferência relativamente ao imóvel sito na Rua Padre Joaquim Espanca, número 40, requerido pela Casa Pronta no anúncio 12.49.88 de 2026. Está à discussão? Quem vota contra a ratificação? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos para a última Casa Pronta, processo 5067. Portanto, propõe-se aqui que a Câmara Municipal delibere não exercer o direito legal de preferência relativamente ao imóvel sito na Rua Sacadura Cabral, números 25 e 27, freguesia de Bencatel, requerido pela Casa Pronta no seu anúncio
130713-2026. Está à discussão. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, informar a casa pronta. Ainda no âmbito do expediente, passamos para o processo 5024, Grupo de Teatro de Amadores de Vila Viçosa, pedido de cedência do auditório 2 e 1 do Cineteatro Florela Espanca para a apresentação da peça de teatro Agência de Casamentos e para a realização do Festival de Danças. Portanto, o Grupo de Teatro tem mantido uma atividade cultural constante, não somente em Vila Viçosa, na delimitação do concelho, mas também em alguns concelhos limítrofes e em outras zonas do país. E, portanto, nós temos sempre apoiado as iniciativas que têm vindo a ser desenvolvidas pelo CTAV. E aqui vamos, no fundo, ou a proposta é essa, autorizar o pedido de cedência dos 2 auditórios do Cineteatro Florbela Espanca para a apresentação da peça Agência de Casamentos, no dia 24 de outubro, e também para o Festival de Danças, que também é já uma tradição que é promovida por esta coletividade de Vila Viçosa, no dia 21 de novembro. E propõe-se também aprovar a isenção de taxas nos termos do artigo 12 do regulamento da tabela de taxas e licenças. Portanto, está à discussão. Não sei se alguém quer acrescentar alguma informação adicional, senhora vereadora. Sou vice-presidente, já disse quase tudo, portanto, é só dizer que tem sido uma associação que tem mantido algum dinamismo no nosso concelho e fora do nosso concelho também, como já referiu, portanto, e que aquilo que se propõe é que a Câmara ajude esta associação a manter a sua atividade. Muito bem, muito obrigado. Estamos em condições então de votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos para o processo 4835, Junta de Freguesia de São Bartolomeu, Borba, cedência de 6 estandes de madeira e 2 tendas azuis para apoio na realização da festa de São Bartolomeu nos dias 21, 22 e 23 de agosto. Portanto, tem sido prática deste Executivo também, no fundo, apoiar os concelhos limítrofes, sobretudo aqui da Zona dos Mármores, nas atividades que têm vindo a desenvolver. Tem havido aqui, no fundo, uma parceria, um protocolo, ou um intercâmbio, digamos assim, relativamente aos transportes, alguns bens logísticos, e, portanto, acho que é de salientar essa boa relação institucional entre os concelhos e entre os executivos. Portanto, o que se propõe aqui, mais uma vez, é autorizar a cedência gratuita destes stands de madeira e das 2 tendas do município, informar o requerente que tem que fazer a recolha e entrega do material solicitado. Portanto, esta é sempre uma premissa que nós também temos assumido, no sentido de haver aqui um bom tratamento em relação aos bens que são de todos nós. Está à discussão. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Sim, sim. Queria aproveitar também nesta prática para agradecer ao município de Estremoz, agora com a volta a Portugal, nos ter cedido também e emprestado alguns sinais de trânsito, nomeadamente os sinais de estacionamento proibido que nós utilizámos aqui na Praça da República. Queria aproveitar e fazer esse agradecimento ao município de Estremoz. Muito obrigado. Passamos para o processo 5028, Universidade de Évora, pedido de adesão ao projeto de Orquestra Regional do Alentejo, concurso promovido pela Direção-Geral das Artes. Portanto, a proposta aqui é também no sentido de aprovar a integração, digamos assim, neste projeto bastante alargado que visa a criação da Orquestra Regional do Alentejo. Trata-se, como disse, de uma iniciativa que está a ser desenvolvida pela Universidade de Évora. Portanto, a ideia é fomentar aqui, no fundo, esta temática da música no Alentejo. Penso que somos a única região que não tem, de facto, uma orquestra regional e, portanto, temos todo o interesse, até porque temos, no fundo, uma forte tradição musical também no nosso concelho, quer a nível daquilo que foi a herança deixada pela Casa de Bragança, quer também a nível da Sociedade Filarmónica União Calipulense, e, portanto, o que se propõe aqui é realmente aprovar a nossa adesão a este projeto, que eu acho que pode ser também bastante importante para fomentar o ensino da música e, no fundo, poder captar aqui também mais músicos para participação efetiva nesta orquestra. E autorizar também o Sr. Presidente da Câmara Municipal ou quem legalmente o substitua para praticar os atos necessários à formalização da participação do município nesta iniciativa. Portanto, está à discussão. Não sei se alguém quer, no fundo, reportar ou transmitir mais alguma informação sobre este tema. Não havendo, estamos em condições de votar. Quem vota a favor da nossa adesão?
Ninguém se abstém, nem ninguém vota contra. Vamos avançar então. Aprovado por unanimidade. Processo 4881, atualização do valor da renda, Serviço de Finanças de Vila Viçosa. Portanto, a proposta aqui é também no sentido de atualizar, tal como vem acontecendo anualmente, este valor da renda, onde funciona o serviço local da autoridade tributária, para o valor de 2.517,26 €, com efeitos a partir de setembro de 2026, de acordo também com a legislação que se encontra em vigor. Portanto, este serviço em Vila Viçosa é absolutamente fulcral e, portanto, presta aqui um serviço à nossa comunidade e é necessário, no fundo, porque a Câmara também apoia, digamos assim, esta instalação destes serviços aqui em Vila Viçosa e, nesse sentido, tendo em conta também os requisitos legais relativamente a esta matéria, é nosso interesse manter este serviço em Vila Viçosa, de acordo com aquilo que está estipulado pela lei, e, portanto, a proposta é, no fundo, no sentido de atualizar essa renda. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Portanto, aqui é também conveniente informar sobre esta decisão, sobre esta deliberação camarária, quer o senhorio, quer a autoridade tributária. Muito obrigado. Processo 5027, caminhada noturna dos Capuchos. Portanto, propõe-se aqui tomar conhecimento da realização e percurso da caminhada noturna dos Capuchos, que é também já uma tradição, na quinta-feira, que se enquadra já na programação destas festas de setembro. Não sei se a senhora vereadora quer dar alguma informação adicional sobre esta temática. Então, o que é que acontece? Os nossos técnicos de desporto já fizeram e planearam a caminhada noturna, portanto vamos ter essa caminhada que será no dia 10 de setembro pelas 21h30. Já temos um percurso que tem à volta de 6 km e 700 metros. Será uma caminhada urbana, portanto dentro dos limites urbanos. Convidamos toda a população a aderir. As inscrições vão ser abertas muito brevemente. Portanto, é só dar conhecimento à Câmara Municipal que estamos a fazer este planeamento. Muito bem, convidamos todos, no fundo, a participarem nesta caminhada noturna, que é também já uma tradição, e peço a todos que se mantenham atentos relativamente à forma de inscrição e aos prazos para a devida inscrição, formalização, no fundo, dessa participação na caminhada. Portanto, aqui o que nos é pedido é para tomarmos conhecimento sobre o percurso da caminhada noturna e, no fundo, salientar que a partir do dia 10 de setembro, com início às 21h30, vamos todos concentrar no Largo dos Capuchos para darmos início à caminhada. Muito obrigado. Processo 5063, Cabreira Solutions Unipessoal, pedido de passagem pelo município de Vila Viçosa no Granfão de Serra d'Ossa de 2026. Senhora Vereadora, faça favor de nos esclarecer sobre esta questão, uma vez que esteve presente numa reunião sobre este tema. Mais uma vez, a empresa vem solicitar a autorização de passagem ao município de Vila Viçosa, portanto, aquilo que se propõe é que o Granfondo, que vai ter partida e término no Concelho do Alandroal, vai ter que passar por Vila Viçosa, portanto, no dia 4 de outubro. Aquilo que se propõe é nós autorizarmos essa passagem, informar Bombeiros e GNR da nossa tomada de decisão. Portanto, aqui o que é que acontece? A Câmara Municipal, na minha ótica, e acho que de todos nós deve aderir, porque o Granfondo vai ter cerca de 1.500 participantes que vão estar nos concelhos de Vila Viçosa e nos concelhos limítrofes, vai trazer muita gente, se calhar até numa ótica superior à volta a Portugal. Essas pessoas vão ficar instaladas em Vila Viçosa, juntamente com os seus familiares, vão utilizar a nossa restauração, portanto, acho que é uma coisa bastante positiva para o nosso turismo e para a nossa divulgação e para levar Vila Viçosa a outros pontos do país e não só. Muito obrigado. Portanto, para além da promoção da prática desportiva, é sempre importante olhar para estes eventos também, tendo em conta o retorno económico que trazem ao nosso Conselho em particular e, enfim, aos concelhos que se encontram envolvidos no Granfondo. Realmente, nós já tivemos a oportunidade de participar, penso que esta é a quarta vez que participamos e, portanto, tem havido sempre um número crescente de ciclistas que acabam por fazer este percurso, que é bastante exigente também, e no fundo depois a própria família de quem participa acaba por, no fundo, deslocar-se até, neste caso concreto, à nossa região e, portanto, aqui ficam também a pernoitar e também acabam por À data de consumir no ontem, comércio local. à data de ontem já tinham 1.200 pré-inscrições,
eles prevêem que possa ir até ao máximo 1.700. Não podem albergar muito mais, porque também depois não há como acolher as Acolher. pessoas de forma positiva, né? E, Exato. pronto. Muito Estima-se obrigado. entre os 1.500 e os 1.700 Sim, participantes. senhor. Muito obrigado, senhora vereadora. Portanto, aquilo que se propõe aqui é autorizar a passagem pelo município de Vila Viçosa do Gran Fonte Serra d'Ossa 2026, no dia 4 de outubro, informar a GNR e os bombeiros e o requerente do teor da deliberação tomada. Está à discussão? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos para o processo 5055, Rota do Mármore, pedido de isenção de entrada nos museus municipais de Vila Viçosa para os guias da Rota do Mármore. Portanto, neste caso concreto, a Rota do Mármore é um produto que nos é apresentado pelo Centro de Estudos de Artes, História, Artes e Património, portanto, uma associação local de Vila Viçosa, que tem vindo também a ter um número crescente de clientes utilizadores precisamente desta Rota do Mármore, que tem sido divulgada também com o apoio do município em diferentes eventos e, portanto, aquilo que nos é pedido aqui, existe alguma lógica relativamente a essa questão, é o pedido de isenção de entrada nos museus municipais de Vila Viçosa para os guias que fazem o acompanhamento dos grupos. Portanto, normalmente é o Museu do Mármore aquele que é mais visitado e é, digamos assim, o ponto final da visita feita pela Rota do Mármore. Portanto, isto é, no fundo, só uma isenção para quem acompanha. Os elementos que participam no grupo têm, obviamente, que proceder ao seu pagamento, mas aqui o que se pede é a isenção para os guias que fazem o acompanhamento precisamente destas comitivas ou delegações que se deslocam até Vila Viçosa e que vêm, no fundo, conhecer um pouco mais sobre aquilo que é a nossa realidade do ponto de vista socioeconómico e também cultural. Portanto, o setor dos mármores acaba por ser absolutamente vital também do ponto de vista do tecido empresarial e eu penso que faz sentido também que haja aqui um esclarecimento e uma informação sobre a forma como a extração do mármore era feita, como é feita a transformação na atualidade, e o Museu do Mármore acaba por ser também um elemento vital relativamente a essa questão. E, portanto, o que se pede aqui é aprovar o pedido de isenção de entrada para os guias que acompanham estes grupos. Está à discussão? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos para o processo 5062, venda de brindes alusivos à Festa dos Capuchos no posto de turismo de Vila Viçosa. Este é um procedimento que também temos assumido ao longo dos últimos anos, portanto, o que pretendemos aqui é, no fundo, também dar mais um contributo para as festividades dos capuchos e permitir que as pessoas também tenham alguma lembrança com os logotipos municipais, enfim, e que também remetam um bocadinho para aquilo que é a nossa lógica e a nossa imagem oficial. E, portanto, o que se propõe é aprovar a venda dos brindes alusivos à Festa dos Capuchos no nosso posto de turismo, que é ao lado do município. Portanto, trata-se de um lenço triangular com a gravação do logotipo e uma fita porta-copos para o mesmo efeito, portanto, para a utilização do copo que iremos utilizar precisamente na programação cultural que está prevista. E, portanto, esses materiais vão estar à venda aqui no posto de turismo e a ideia é, no fundo, que nós possamos aprovar quer os valores. O lenço terá um custo de 1,5€ e a fita porta-copos 1€ por unidade. Portanto, está à discussão. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos para o processo 5056, Royal Rackets Clube de Vila Viçosa, pedido de entrada gratuita na coleção visitável da Farmácia Monte. Portanto, o que se pede aqui é, no fundo, a aprovação de uma ratificação de um despacho que já tinha sido emitido. Portanto, o Royal Rackets Clube de Vila Viçosa é uma nova associação desportiva local que tem desenvolvido algumas atividades a nível da prática do ténis e também organizou um programa de ocupação de tempos livres durante este verão, que teve também uma adesão significativa e que é mais um complemento à oferta já existente, que permite ajudar os agregados familiares também durante este período de férias. E, portanto, foi pedida uma entrada gratuita na coleção visitável da Farmácia Monte, no período da manhã para 20 crianças, portanto, no dia de ontem. Esta decisão já tinha sido tomada e vem aqui para ratificação. Portanto, está à discussão. Não sei se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer acrescentar alguma informação sobre este tema. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos para o processo, ainda no âmbito dos expedientes 50, 53,
3, representação do município de Vila Viçosa na Feira Internacional de Turismo do Japão 2026. Portanto, o Turismo de Portugal vai organizar uma deslocação até ao Japão, à Expo Japão 2026, que vai decorrer em Tóquio, no Centro de Convenções, e, portanto, o Alentejo Mar Moris Hotel & Spa, que é uma das empresas que irá participar integrada nesta comitiva de Turismo de Portugal, irá deslocar-se ao Japão e convidou também, tendo em conta as ligações históricas existentes entre Vila Viçosa e o Japão, convidou também o município, no fundo, para participar nesta exposição que irá decorrer nos dias 24 e 27 de setembro. E, portanto, o que trazemos aqui à discussão e à análise é a aprovação da representação do município, precisamente nessa deslocação oficial que se vai deslocar ao Japão. Está à discussão? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade, portanto devemos informar o Alentejo Mar Moris Hotel & Spa sobre esta deliberação que foi tomada, no sentido de também nos fazermos representar nessa delegação que oficialmente se irá deslocar ao Japão nas datas indicadas de 24 a 27 de setembro. Muito obrigado. Passamos para o processo 5064, Cáritas Arquidiocesana de Évora, em parceria com a Cáritas Portuguesa, pedido de oferta de materiais promocionais do município de Vila Viçosa para a 8ª Semana Nacional de Formação da Cáritas Portuguesa. Portanto, a Cáritas solicitou-nos aqui algum apoio para a cedência de alguns materiais promocionais de Vila Viçosa, nomeadamente alguns roteiros, para que pudessem ser disponibilizados aos participantes desta semana de formação que irá decorrer em Évora. E podem também, através dessa informação, ficar a conhecer um pouco mais sobre Vila Viçosa e eventualmente programar as suas visitas em momentos consequentes. Portanto, está à discussão. Não sei se alguém tem alguma dúvida sobre isto, se há alguma discordância. Quem vota contra? Aprovado por unanimidade. Passamos agora para o processo 5076. Vamos, conforme tinha dito inicialmente, retirar este ponto. Portanto, esta é uma iniciativa da Associação de Desenvolvimento de Montes Claros, a propósito do PROVER, Recursos Naturais e Ecossistema. Portanto, vai haver uma deslocação desta iniciativa à Casa do Alentejo no dia 19 de setembro. Nós estamos a programar já e orientar a nossa participação com a presença de alguns artesãos e alguns produtores locais na Casa do Alentejo, precisamente nesta data. Todos os outros municípios da Serra d'Ossa irão também, no fundo, participar. E aquilo que nos era pedido era a cedência de um autocarro para essa deslocação, mas tendo em conta que esta informação da Associação Montes Claros foi enviada para todos os municípios e o município do Alandroal se manifestou disponível para colaborar na cedência desse transporte, ou seja, não faz sentido que os outros restantes municípios também possam ceder viaturas para o efeito, uma vez que esse transporte já está assegurado. E, portanto, é por isso o pedido, ou, aliás, faz sentido que seja retirado então este ponto da ordem de trabalhos, uma vez que já temos realmente, conforme referi, a nossa participação incluída nesse transporte que vai ser disponibilizado pela Câmara Municipal do Alandroal. E, portanto, informar também que estamos, no fundo, a preparar a nossa participação, conforme referi, para que possamos levar também alguns produtos endógenos da nossa região e algum artesanato à Casa do Alentejo. Existem algumas dúvidas relativamente ao formato desta mostra e é essa questão que os nossos serviços estão neste momento a analisar. Muito obrigado. Passamos para o processo 5066, ainda no âmbito do expediente, projeto Oficinas de Teatro. Portanto, esta iniciativa decorreu ao longo deste primeiro semestre de 2026 e, portanto, até para surpresa de alguns de nós, foi um projeto que teve bastante adesão da comunidade local e, portanto, foram feitas várias apresentações públicas, digamos assim, desta formação ou bolsa de trabalho ou de workshop a nível da representação teatral. E tendo em conta que houve esse vasto envolvimento da comunidade local, pensámos que faria sentido dar continuidade até ao final do ano,
sobre esta iniciativa, com mais apresentações, mais projetos de representação teatral a serem apresentados também aqui, não somente na sede de conselho, mas também nas freguesias, e portanto o que quero deixar aqui à vossa consideração é, no fundo, aprovar a continuidade deste projeto das oficinas de teatro de setembro até ao final do ano. Se têm algo a acrescentar relativamente a esta questão, se querem dar nota de, enfim, em termos opinativos, até sobre a forma como decorreu este projeto, houve bastante adesão, conforme referi. Eu tive a oportunidade de assistir duas sessões públicas da oficina de teatro, das oficinas de teatro, e penso que correu bastante bem. Portanto, houve uma participação ativa, digamos assim, de muitos elementos que tinham dons a nível de representação e que eu desconhecia em absoluto, mas foi também gratificante poder ver que essa participação foi efetiva e acabou por produzir, no fundo, uma peça de teatro que foi realmente um sucesso e que teve bastante adesão também em termos daquilo que foi a afluência de público. Não têm algo a acrescentar. Portanto, a proposta é no sentido de dar continuidade a esta iniciativa. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, informar as oficinas de teatro e a proponente sobre esta matéria. Encerramos o expediente, passamos para os pontos. Processo 4958, apoio à natalidade, Tânia Raquel Gonçalves Capitão. Portanto, a proposta aqui é no sentido de aprovarmos a atribuição de um apoio económico pelo nascimento do segundo filho, no âmbito do regulamento de apoio à natalidade, no valor de 1.000 euros. Está à discussão? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos para o processo 4855, benefícios fiscais IMI, António Joaquim Faia Carronha. Portanto, a proposta que vem aqui é no sentido de nós aprovarmos o pedido efetuado por António Joaquim Faia Carronha para a atribuição de um desconto de 50% sobre o Imposto Municipal sobre Imóveis, uma vez que o requerente é portador do cartão municipal de apoio social. Estão cumpridos os requisitos relativamente a esta matéria, em termos do regulamento dos benefícios fiscais, e, portanto, a ideia aqui, o objetivo é que este benefício possa produzir efeito a partir de 2027. Está à discussão? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos para o processo 4854, benefícios fiscais, IMI, Felicidade Perpétua Pinto Pisco Carronha. No seguimento do processo anterior, portanto, aqui o que nos é pedido é aprovar o pedido efetuado por Felicidade Perpétua Carronha para a atribuição de um desconto de 50% sobre o Imposto Municipal sobre Imóveis. Também a requerente cumpre todos os requisitos relativamente a esta matéria no âmbito do regulamento dos benefícios fiscais e, portanto, a proposta é que possamos aprovar aquilo que nos é enviado pelos serviços. Está à discussão? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Obrigado, Sra. Vereadora. Passamos para o processo 5004, apoio ao Associação Criativo do Conselho de Vila Viçosa. Trata-se de uma candidatura do Núcleo de Sporting Clube de Portugal de Vila Viçosa. Sra. Vereadora Liliana Galhofas, uma vez que se trata do seu pelouro. Foi aprovar a candidatura apresentada pelo Núcleo do Sporting Clube Portugal de Vila Viçosa para apoiar a aquisição de utensílios e de uma ventoinha de cozinha no valor de 71,50 €, claro, mediante a entrega de documentos comprovativos da despesa realizada com as atividades propostas nesta mesma candidatura. Está à discussão? Portanto, a proposta é aprovar a candidatura apresentada pelo Núcleo do Sporting para a aquisição de utensílios e ventoinha de cozinha no valor de 71,50 €, mediante a entrega de documentos comprovativos das despesas realizadas. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ainda no âmbito do associativismo, passamos para o processo 4722, candidatura da Comissão de Festas e Melhoramentos de São Romão. Sra. Vereadora, faça favor.
Ora, portanto, neste ponto, aquilo que se pretende é revogar a deliberação tomada na reunião ordinária ocorrida no dia 29 de julho, referente ao ponto 32, em que tinha sido feita uma candidatura e que tinha sido aprovada nesta reunião ordinária. No entanto, como sempre foi dito, é necessário depois fazer o comprovativo dessa despesa com os referidos documentos, faturas e tudo mais. O que acontece é que temos necessidade de revogar, porque quando chegaram os documentos às nossas mãos e avaliados pelos serviços, todas as faturas diziam respeito a bens alimentares, ou seja, portanto, isto eram incluídos naquilo que vem no protocolo, desculpem, no regulamento referente a despesas com alimentação, e neste caso nós só cobrimos 25%, e então a candidatura estaria mal elaborada, portanto, tinham que ser colocadas em despesas de alimentação. Neste sentido, pedimos a revogação, assim como o indeferimento dessa mesma candidatura, pois, perante este facto, e sendo que a alimentação só é coberta com 25%, o que acontece é que eles têm mais receitas do que despesas, portanto, não há como aprovar essa candidatura. Muito bem, muito obrigado. Portanto, só esclarecer aqui, de facto, e conforme referiu a senhora vereadora, que as candidaturas não cumpriam aquilo que estava estipulado no regulamento de apoio ao associativismo. Portanto, para além da aprovação, é necessário que depois, no fundo, sejam apresentados os comprovativos das despesas que foram efetuadas. Não se verificou aqui neste caso, porque as rúbricas, no fundo, não estavam incluídas naquilo que era o apoio que tinha sido solicitado e, portanto, o que se propõe aqui é, no fundo, revogar a deliberação que tinha sido tomada no dia 29/7 e aprovar o indeferimento da candidatura apresentada. Eu lanço aqui um apelo no sentido de que, de facto, as candidaturas sejam formuladas da forma mais ajustada possível. Nós já várias vezes manifestámos a nossa disponibilidade em termos técnicos e por parte dos serviços para apoiarem na formulação das candidaturas e, portanto, isto é essencial para que haja, de facto, depois a possibilidade da Câmara apoiar dentro daquilo que é o quadro legal e para que não haja aqui situações semelhantes, porque, no fundo, trazem algum transtorno também às próprias associações e nós compreendemos isso. Mas é necessário que, no fundo, os requisitos sejam efetivamente cumpridos e é esse o apelo que eu lanço aqui às associações do Conselho. Portanto, está à discussão. Não sei se alguém quer acrescentar algum dado relativamente a esta matéria e, portanto, a proposta que nos é feita aqui pela vereadora Liliana Galhofas é no sentido de revogar a deliberação tomada nesta reunião do dia 9/7 e aprovar o indeferimento da candidatura apresentada de acordo com o regulamento de apoio ao associativismo. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade, no fundo, esta proposta que nos é feita aqui pela vereadora Liliana. Muito obrigado. Passamos para o processo 5009/2026, ainda no âmbito do apoio ao associativismo desportivo, cultural e recreativo. Trata-se de mais uma candidatura, senhora vereadora, faça favor. Aqui neste caso, trata-se da mesma associação, neste caso, da Comissão de Festas e Melhoramentos de São Romão, que fez uma candidatura para apoiar a sua atividade de festas de São Pedro. Neste caso, uma vez que já tínhamos tido a outra situação, aqui a candidatura já foi feita de forma correta, mas mais uma vez, cá está, de acordo com o regulamento e nos termos do artigo 2, do número 2 do artigo 14º-A, não é possível ceder porque, cá está, as receitas são superiores à despesa realizada. Muito bem. Portanto, está à discussão. A proposta aqui é indeferir a candidatura apresentada pela Comissão de Festas face ao exposto pela senhora vereadora, uma vez que a candidatura também não cumpria aquilo que estava estipulado ou que está estipulado no regulamento de apoio ao associativismo. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Processo 1446, primeira adenda ao protocolo de colaboração entre o município de Vila Viçosa e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Viçosa, ano 2026. Portanto, a proposta aqui é no sentido de aprovar a primeira adenda ao protocolo e delegar poderes no seu presidente da Câmara ou no seu substituto legal para a assinatura. Portanto, isto tem a ver precisamente com a utilização do funcionamento do furo dos bombeiros e, portanto, a ideia é, no fundo, aqui o objetivo é ressarcir, no fundo, esta instituição, esta associação local, por essa utilização de água e tem também a ver com o pagamento da contrapartida nacional da candidatura a meios materiais para a proteção civil e gestão integrada de riscos.
Portanto, relativamente à questão da água e da utilização do furo, o valor é de 3.000 euros e relativamente à questão do pagamento da contrapartida nacional, o valor é de 71.550 euros. Portanto, trata-se de uma adenda a esse protocolo que já se encontra em vigor, mas que tem que ser, no fundo, ajustado, tendo em conta aquilo que foi aqui exposto. E, nesse sentido, o que trazemos aqui para a aprovação é precisamente essa validação da adenda ao protocolo do município com os bombeiros voluntários de Vila Viçosa. Está à discussão? Não sei se alguém tem algo a acrescentar. Podemos avançar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos para o processo 4829, protocolo de parceria entre o Inovinter, Centro de Formação e Inovação Tecnológica, e o município de Vila Viçosa. Nos é pedido aqui, no fundo, é a ratificação de um despacho de aprovação que já tinha sido emitido pelo Vice-Presidente para a assinatura de um protocolo de parceria entre o Inovinter e o município. Isto tem a ver, basicamente, no fundo, com o acolhimento de formandos deste centro de formação em Vila Viçosa na área do turismo. Portanto, nós já tínhamos tido aqui algumas experiências de colaboração anteriormente e, portanto, o que nos pedem aqui, no fundo, é a formalização desse protocolo para que possamos integrar também, quer a nível do nosso posto de turismo, quer a nível dos núcleos museológicos, esta possibilidade de estágio para os formandos que se encontram a receber formação precisamente neste centro de formação de Vila Viçosa. E pensamos que existe aqui, de facto, um benefício para todos. Nós podemos, no fundo, também disponibilizar essa aprendizagem, digamos assim, aos formandos que, em contexto de trabalho, podem conhecer melhor os meandros daquilo que é o atendimento ao turista e nós, no fundo, também termos uma equipa mais vasta que nos permita, tal como temos vindo a fazer, abrir o maior número de espaços possíveis aqui em Vila Viçosa para que os mesmos possam ser visitados. Portanto, há aqui realmente um benefício para ambas as partes. E é nesse sentido que eu proponho aqui a aprovação da ratificação que já tinha sido tomada anteriormente, neste caso concreto, ratificar esse despacho de aprovação do Vice-Presidente. Está à discussão? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos para o processo 4609. Minuta do contrato de Programa de Desenvolvimento Desportivo entre a Câmara Municipal de Vila Viçosa e a Federação Portuguesa de Ciclismo no âmbito da organização da Volta a Portugal em bicicleta. A senhora vereadora, se nos quiser dar aqui algum esclarecimento sobre isto, o que se propõe aqui é ratificar o despacho da autorização do senhor Presidente da Câmara para a assinatura da minuta de contrato entre ambas as instituições. Pronto, como todos sabem, a volta passou por Vila Viçosa e foi necessário fazer este contrato, porque nós tivemos aqui duas metas volantes e aquilo que se propõe é esta minuta de contrato de programa no âmbito desta organização. Muito bem, a senhora vereadora teve a oportunidade de assistir, havia de facto muita gente a assistir. Sim, apesar de estar uma tarde muito quente, havia muita gente a assistir e a praça estava cheia de pessoas e acho que as pessoas gostaram. Também a nível das autoridades também temos a agradecer, que fizeram aqui um trabalho excelente. Penso que não houve aqui nenhum contratempo na hora da passagem da volta, correu tudo conforme planeado. Tivemos aqui algumas dificuldades durante a manhã de conseguir manter aqui o estacionamento livre e a Guarda Nacional Republicana teve que andar aqui constantemente. Ainda há aqui uma relutância das pessoas em compreenderem que perante estas atividades que também são benéficas para o nosso concelho, porque trazem pessoas e dão notoriedade à Vila Viçosa, há aqui ainda alguma reticência em compreenderem que não podem estacionar ou que não podem passar, mas pronto, na hora da volta estava tudo conforme e não houve aqui nenhum contratempo e penso que correu tudo bem e da nossa parte também deram-nos os parabéns pela organização, portanto a GNR diz que estava tudo conforme, quero acreditar que sim. Muito obrigado, portanto... de incidente. Portanto, nós temos também a obrigação e o dever de informar, mas é necessário que haja também colaboração Sim. de todos. Para Quero também agradecer aos técnicos do município, que também fizeram, não só aos técnicos do desporto, mas todas as outras pessoas que estiveram envolvidas nos serviços, nomeadamente os serviços exteriores, na pessoa do Sr. Lubinho e na pessoa do Sr. Armando, que também fizeram tudo e com as suas equipas para que tudo corresse pelo melhor. Quero agradecer a todos, no fundo. Muito obrigado.
Passamos então para o processo 4597. Portanto, trata-se aqui, no fundo, de uma questão relacionada com o acordo coletivo do empregador público, a ACEP, que está em vigor, que está celebrado com o STAL e que regula as condições de trabalho dos trabalhadores abrangidos por este âmbito de aplicação. Portanto, este ACEP que está em vigor tem permitido assegurar um enquadramento estável das relações laborais. E houve agora uma nova proposta da ACEP apresentada pelo SINTAP, que contém um conjunto de disposições que divergem significativamente das previstas pelo ACEP celebrado com o STAL. Portanto, tendo em conta que nós temos já um acordo com o STAL e que se encontra em vigor, consideramos que neste momento não estão reunidas as condições para avançarmos para um novo acordo com a SINTAP e, portanto, aquilo que propomos aqui é manter efetivamente, e para além do diálogo institucional que tem sempre que ser mantido com os sindicatos, portanto, no fundo, não aceitar nesta fase a proposta que foi apresentada pelo SINTAP e manter em vigor o acordo coletivo que está celebrado com o STAL, porque este continua a responder de forma adequada às necessidades e à organização dos serviços e também à salvaguarda dos direitos dos trabalhadores. Portanto, aquilo que se propõe é manter exatamente este acordo tal como está, não obstante eventuais futuras negociações que possam vir a ter lugar com o SINTAP proximamente, ou eventualmente até no próximo ano, mas realmente a ideia é continuar a manter este acordo que está em vigor com o STAL. Não vemos nenhuma razão, tendo em conta a boa relação que tem vindo a ser assumida e tendo em conta também que este acordo coletivo acaba por responder às nossas necessidades, não vemos aqui nenhuma, digamos assim, possibilidade dessa mudança no momento atual e, portanto, aquilo que é proposto é realmente manter este acordo com o STAL em vigor. Está à discussão? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Vereador. Isto ainda faz parte. Bem. Passamos então para o processo 4806, candidatura Vila Viçosa Empreende, capacitação territorial para a dinamização de emprego e empreendedorismo em Vila Viçosa. Portanto, trata-se realmente também, no fundo, de uma candidatura que tem a ver com essa dinamização do emprego e do empreendedorismo em Vila Viçosa, através do reforço da capacidade institucional do município em disponibilizar serviços de apoio aos empresários e à criação de emprego. E, portanto, a ideia aqui, no fundo, é aprovar esta candidatura, que irá ter, no fundo, várias ações de formação e sensibilização, ações de capacitação empresarial, apoio especializado a empresas e preparação de candidaturas a instrumentos de financiamento. Portanto, pensamos que, tendo em conta essa necessidade que existe de reforço e de modernização do tecido empresarial local, pensamos que esta candidatura pode vir a responder a alguns desses desafios e, portanto, produzir também impactos estruturantes e duradouros naquilo que é a nossa realidade e a forma como queremos também contribuir para o desenvolvimento económico. Portanto, está à discussão. Não sei se querem algum esclarecimento adicional. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos para o processo 469/2026, Orçamento Participativo do município de Vila Viçosa, ano 2027. Portanto, esta foi a segunda edição do Orçamento Participativo. No ano passado já tínhamos tido uma experiência, que tinha tido uma candidatura. Este ano tivemos duas, mas infelizmente as candidaturas que nos foram apresentadas não cumpriam os requisitos que estavam, no fundo, plasmados no regulamento do Orçamento Participativo e, portanto, as mesmas não puderam ser validadas. Tratavam-se de iniciativas de caráter privado e, portanto, não cabiam naquilo que são as normas, digamos assim, do orçamento participativo. Esta é uma ferramenta que eu acho que pode ser bastante útil e que permite ao cidadão comum poder apresentar propostas para a melhoria da vida na comunidade. Os projetos que nos foram apresentados e que foram avaliados por esta Comissão Técnica de Acompanhamento remetiam para a criação de uma empresa de tuk-tuks no âmbito turístico, para fazer percursos em Vila Viçosa, e também para a aquisição de equipamentos de proteção individual, mas para uma associação. Portanto, o regulamento do orçamento participativo não permitia que, no fundo, essas verbas fossem utilizadas para projetos desta tipologia e, portanto, os mesmos não foram aceitos.
e dizer que é importante que haja também esta participação ativa da comunidade e lanço aqui o apelo para a edição de 2027 do Orçamento Participativo para que possa haver ideias que tenham a ver com algumas benfeitorias a realizar no espaço público, nomeadamente alguns jardins, parques infantis, portanto, é no fundo deixar também ao critério e à imaginação de cada cidadão aquilo que eventualmente poderá vir a ser feito. Temos várias modalidades, o orçamento verde, o orçamento participativo jovem, e portanto há várias opções aqui que têm, no fundo, uma delimitação em termos orçamentais, mas eu acho que é importante que, no fundo, também nos possam sugerir alguns projetos que podem ser estruturantes, mas que têm sempre que ter essa componente pública. Portanto, esta questão é fulcral. Já no ano anterior tínhamos tido uma experiência para a criação de uma clínica que poderia prestar serviço à comunidade, mas tratava sempre de um projeto privado e por isso também não foi validado. Este ano fizemos um reforço naquilo que foram as sessões de esclarecimento, quer na sede de conselho, quer nas freguesias. Fizemos também o alargamento dos prazos e fizemos um reforço também da comunicação ou da divulgação desta ferramenta, que eu acho que pode ser importante e que apela à participação cívica. Portanto, deixar aqui o apelo também para que os calipulenses, na edição de 2027, possam, de facto, dar os seus contributos, ter um projeto já com alguma maturidade, portanto, é necessário começar a preparar caminho com alguma antecedência. Podem surgir várias ideias e, no fundo, eu acho que todos poderíamos ganhar com isso. O município tem, obviamente, os seus projetos que são estruturantes e que estão em desenvolvimento, mas às vezes é preciso contar também com o contributo dos cidadãos que, muitas vezes, e com todo o direito, podem fazer algumas críticas e sugestões, mas é importante também nos possam dar este feedback para que nós possamos também melhorar naquilo que é o serviço que estamos a prestar. Portanto, aqui é homologar, no fundo, o relatório final do Orçamento Participativo 2027, frisando precisamente que as propostas apresentadas acabaram por não ter validade porque não cumpriam os requisitos que estavam plasmados naquilo que eram as normas do orçamento participativo deste presente ano. Portanto, aquilo que propomos aqui é homologar o relatório final do orçamento participativo de 2027, com essa mágoa, se me permitem a expressão, de não termos conseguido disponibilizar as verbas para os projetos que eventualmente viessem a ter o seu desenvolvimento. Não sei se têm alguma dúvida, alguma questão que queiram ver tratada. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos então para o último ponto, ponto 38. Agradecer também, no fundo, a inclusão desta temática na ordem de trabalhos. Portanto, o que propomos aqui é autorizar a pretensão do requerente António Carlos Serra Carvalho da utilização da pastagem do olival de Madre d'Água, propriedade do município de Vila Viçosa, exposta no requerimento que foi apresentado aos serviços municipais e, no fundo, dar sequência à pretensão do requerente. Portanto, pensamos que esta é uma forma também de manutenção da atividade pastoril em Vila Viçosa e também na preservação, digamos assim, daquilo que é o equilíbrio ambiental e até da preservação em termos daquilo que são os riscos de incêndio. Neste caso concreto, tendo em conta o falecimento do pai do requerente e tendo o seu descendente ficado com as ovelhas, portanto, a proposta aqui é que seja concedida, no fundo, esta licença de utilização ao António Carlos Serra Carvalho para que possa continuar com esta atividade pastoril nos mesmos termos que era feita relativamente ao seu progenitor. Não sei se há alguma dúvida, alguma questão que queiram ver esclarecida. Deixem então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade, portanto está autorizada esta pretensão do requerente. Devemos informá-lo sobre a deliberação que foi tomada. Vamos aprovar em minuto as deliberações que foram tomadas. Muito obrigado a todos, agradeço a vossa presença. Alertar todos aqueles que nos ouvem também para a necessidade de proteção ocular para o eclipse que irá ter lugar hoje pelas 6h30. Nós já emitimos através das nossas redes sociais alguns avisos prévios de segurança, nomeadamente em relação às crianças, que podem vir a sofrer algumas lesões se não utilizarem devidamente os óculos de proteção a nível da retina. E, portanto, desejar a todos um bom trabalho. Chamar a atenção também para as festas em honra de São Romão que irão decorrer este fim de semana. Nós iremos também marcar presença e, portanto, convidar a todos para estarem presentes
nesta festividade da freguesia de Ciladas São Romão. Voz ao público que não está presente, cumprimentos para todos os que nos seguem nas redes sociais, votos de bom trabalho para todos e boa continuação. Obrigado.